Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos então no grande domingo de Páscoa. Há pouco acabamos de entoar o Exultet, acabamos de cantar o pregão pascal, elevando nossas velas e dizendo que Cristo venceu a morte, Cristo venceu a escuridão, Cristo venceu as trevas, nos livrou de todo medo. E agora, neste domingo, junto com as santas mulheres, nós podemos festejar, porque de fato, Ele não está no sepulcro, Ele ressuscitou. Vamos ao nosso Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, irmãos, então estamos nesta alegria de celebrarmos a Páscoa do Senhor. De fato, temos um certo aperto no nosso coração, que é de contemplarmos a Páscoa dentro da nossa casa. Porém, mais do que estarmos em casa ou não, a alegria no nosso coração precisa ser a maior que nós consigamos ter, a maior que nós conseguimos almejar, pois o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo e o Senhor nos concede esta grande alegria. Esta é a maior notícia que nós podemos ter. Também, um pouco antes de entrarmos na Semana Santa, celebrávamos a Anunciação do Senhor. Então, aquele Deus que assumiu a nossa condição humana, assumiu a nossa carne, e depois, passados esses 3 dias em que Ele passou pela sua paixão, morte, hoje Ele ressuscita. Então, nosso Deus ressuscita para nos dar a vida, para nos dar a vitória sobre o pecado e sobre a morte. É interessante que quando Madalena vai até o sepulcro, ela não entende o que aconteceu, ela acha que o corpo do Senhor havia sido roubado. Durante a semana nós vamos ver o diálogo dela com Jesus, em que ela o chama de Rabune, o chama de mestre. E então, quando ele olha para ela e diz Maria, então ela reconhece que Jesus de fato ressuscitou e não está mais entre os mortos. Outro fato interessante da cena de hoje do Evangelho é quando São Pedro chega e vê aquela faixa no chão, porém o lenço que cobria o rosto de Jesus estava enrolado. Isso é uma característica muito interessante da tradição judaica com relação àquele guardanapo de pano que é utilizado nas refeições. E nas regras de etiqueta é mais ou menos assim: se você vai sair da mesa e irá comer mais, você dobra o pano, que aí você está falando, não vou comer, vou embora, chega, já comi demais. Porém, se você pega, se levanta da mesa e enrola ou coloca de qualquer jeito ali, fala assim, calma, não tira daqui ainda porque eu voltarei para ceiar, voltarei para continuar a minha refeição. E quando São Pedro então entra e vê o pano que tinha estado na cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte, São Pedro olha aquela ali e pode ter pensado no seu coração, e ele voltará. Mas isso é corroborado quando São João entra no túmulo, porque vai dizer, ele viu e acreditou. Então eles olharam e contemplaram a graça de Deus, contemplaram a ressurreição de Deus. E esta é a notícia que alegra toda a humanidade, esta é a notícia que alegra o nosso coração. Nós podemos cantar como acabamos de cantar na sequência da missa.
O Rei da vida, cativo, é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão um lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Que Deus tenha piedade de nós e nos conduza à sua misericórdia, ao seu amor. E com alegria celebremos com nossa família, celebremos com os nossos em nossas casas, que Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou.